Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Na Terapia. Como que foi sua semana? Bom, o último vídeo foi um vídeo um pouco mais pesado. Esse de agora também, esse tema é um pouco pesado, mas espero que isso sirva, né? Esses vídeos são vídeos de alerta, né? Na terapia, a gente tem pontos na terapia que a gente faz ali, né, as sessões e a gente sai mais leve. Tem outros momentos que a gente precisa mexer em alguns lugares que doem, em alguns lugares que precisam ser mexidos. Esse vídeo é justamente sobre isso, esse episódio é justamente sobre isso. Então se aconchega, pega o seu café, enfim. Espero que você venha ser edificado com esse episódio. E vamos lá começar mais um episódio. Eu acabei de gravar um Reels pro Instagram, onde um pastor, ele fala, né, sobre o marido ser agressivo com a mulher, e a mulher só escutar, né, você tem que orar, você tem que ser a mulher sábia que edifica a casa, você tem que ser aquela que, né, sabe, a mulher, ou seja, foca na mulher tendo que resolver o problema, muitas vezes essa mulher lutando sozinha pelo seu casamento, né, e ele tava falando justamente ao contrário, chega, né, larga desse cara, tipo assim, mas aí o senhor é a favor, né? Ele dizendo, né? O senhor é a favor, então, do divórcio? Gente, nessa situação, já não tem nem o que discutir. 2 pontos principais que eu queria trazer nesse vídeo, né? Eu espero estar falando aqui com mulheres, eu espero que sejam mulheres que tenham um casamento abençoado. Mas se você conhece, né? Se você tem uma amiga, se você tem alguém que tá passando por essa experiência, talvez fazer esse vídeo chegar até essa pessoa como um alerta, como um cuidado, como algo assim do tipo, amiga, vê esse vídeo aí, talvez para abrir a mente dela, não para induzir a pessoa ao divórcio, mas para ela entender, talvez, por que ela está vivendo o que ela está vivendo, por que ela chegou até esse ponto, sabe? E 2 pontos, né, que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é realmente a questão da religiosidade. Muitas vezes a gente é religioso ao ponto de pegar aquele versículo que fala que Deus odeia o divórcio e isso mapear o nosso casamento, custe o que custar. Eu entendo e vivo que meu casamento é para sempre. Então, nesse casamento que é para sempre, eu vou fazer de tudo para ele dar certo e eu vou fazer que ele seja um casamento bom, um casamento abençoado, um casamento que tenha alegria, que tipo assim, que a gente viva uma vida de paz, de harmonia, de amor, de alegria, de risadas, enfim, tudo que puder ser vivido de bom dentro, né, do casamento a 2, da melhor forma possível. Não é para o casamento ser para sempre como um peso, e sim como um norte. O norte de eu quero chegar até a velhice, né, e morrer sendo somente, né, eu e meu esposo a vida inteira. Então, eu quero fazer esse casamento da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Só que tem gente que é religiosa ao ponto de estar sofrendo agressão ou conhecer gente que sofre agressão. O cara é narcisista, o marido é narcisista, né? A mulher também, né? Porque existem mulheres narcisistas. Então, tipo assim, tem um dos dois ali que tá fazendo o auê no casamento, que tá fazendo tudo de errado no casamento, tá traindo, tá mentindo, tá agredindo, tá acabando com as finanças do casal, tá, sei lá, sabe, fazendo coisas absurdas com os filhos. A pessoa está se destruindo e levando a família dela junto nessa destruição, né? Acabando com a família dela. E às vezes, muitas vezes, na verdade, isso acontece com um homem, claro que, de novo, com mulheres também acontece, mas eu tô falando aqui especificamente para um público. E esse homem tá fazendo tudo isso e a mulher escuta, né, da questão religiosa. Não, vai orar. Você tem que declarar sobre o seu marido. Você tem que fazer a sua parte. Você não sei, ou seja, tudo indo para a mulher resolver a situação. A mulher tem que fazer as coisas darem certo. A mulher a mulher ser a sábia, a mulher ser a que vai causar a mudança, a transformação. A mulher, quer dizer, né, é Deus que vai fazer a mudança e transformação, porém através da mulher. Mas chega num ponto que a nossa religiosidade, ela não deixa a gente enxergar que essa mulher pode ser vítima, pode sofrer a ponto de perder a sua vida. Vamos falar a verdade? Sofrer a ponto de perder a sua vida.
Então, a nossa religiosidade, ela não pode ser maior do que olhar a situação, entender a situação. E, gente, quem tá na situação é que sabe. Então, eu já conversei com mulheres que, antes da psicanálise, antes de estudar, eu falava, não, né, Deus pode todas as coisas, né? Tipo assim, com a minha religiosidade, colocando um peso sobre aquela mulher, e a mulher falava assim, não, mas você não sabe como é muito difícil, é muito duro, é horrível, a pessoa me agride, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, a pessoa, sabe? Então, tipo assim, quem tá na situação realmente sabe o que é sofrer. Como que eu vou olhar para essa mulher e falar para ela continuar a viver algo assim? E duas coisas, na verdade, mudaram a minha visão, que foi a questão da psicanálise, que eu vou entrar mais no segundo ponto, e também ter tido uma filha mulher. Porque eu penso, cara, se a minha filha passar em algum momento, tomara que nunca acontecesse com ela, mas se em algum momento ela passar por isso, eu quero que, no primeiro dia, se isso acontecesse, eu quero que ela saia desse relacionamento, porque eu preservo a vida dela, porque eu amo ela, porque eu quero o bem dela. Eu não vou falar para ela ficar lutando por algo que vem destruindo ela, que destrói o corpo, que destrói a alma, que destrói, sabe, o espírito da pessoa. Então, esse primeiro ponto da religiosidade, a gente não ser religioso ao ponto de não defender quem precisa ser de defesa, quem precisa realmente de defesa. E a religiosidade, muitas vezes, não deixa a gente falar sobre isso. A religiosidade, muitas vezes, não deixa a gente falar, saia desse casamento. Porque a gente entenda, quando chega nesse ponto, já não há casamento. Um homem, quando trai uma mulher, já não há casamento. Ah, mas pode perdoar, pode tudo ser restaurado, mas eu sempre falo, a restauração, ela começa de forma individual, para depois ela ir para o casamento. Não é a vítima que tem que mudar, é quem está causando dano. É o outro que tem que mudar. A gente, né, como casal, os dois sempre precisam de mudanças, os dois sempre precisam melhorar. Mas é a pessoa que está agredindo, é a pessoa que está mentindo, que está traindo, que está fazendo tudo de errado que precisa mudar. Não é olhar para a outra que está sendo vítima nessa história e falar para ela continuar, perseverar, orar, não sei o quê. Entende? E o segundo ponto foi entender dentro da psicanálise que por que essa mulher está vivendo isso, no sentido não de colocando a culpa nela, mas no sentido de, poxa, será que tem dependência emocional? Será que ela é dependente financeiramente dele? Por que ela está aceitando no sentido de o que está faltando para ela? Será que ela não consegue sair dessa situação, desse casamento, porque ela não tem aonde sobreviver, ela não tem onde morar, ela não tem, sabe, ela não trabalha? E muitas vezes essas pessoas que são vítimas é porque elas são subjugadas, elas são submissas, que isso pode ficar para um outro episódio, no sentido de o cara banca sim, o cara traz o dinheiro, o cara sustenta a casa, a família, e essa mulher, muitas vezes, ela tá refém disso. Às vezes, por escolha, ela fala, não, né, o marido trabalha e eu fico em casa. Mas muitas vezes ela fica refém. Então, como que essa mulher ela vai sair desse relacionamento se ela não tem uma estrutura mínima para sair desse relacionamento, entende? Então, esses dois pontos, a religiosidade ao ponto de eu colocar esse peso sobre a mulher que está vivendo isso, e não pode ser assim, ela entender que Deus, ele odeia o divórcio? Sim, ele odeia o divórcio, mas ele odeia a morte, ele odeia que a mulher sofra, né, até chegar ao ponto de perder sua vida, ele odeia a traição, ele odeia as mentiras, ou seja, gente, Deus, a situação ali, né, com Deus é tão complexa, não é algo assim que eu posso falar, olha, fica aí porque Deus odeia o divórcio, entende? Não tem como. Você precisa olhar na situação de maneira, sabe, olhar, focar assim nas dores, focar na mulher, focar nos filhos, não dar uma resposta banal do tipo, vai orar porque Deus odeia o divórcio. E esse segundo ponto, sabe? Muitas vezes essas mulheres têm dependência emocional, porque muitas delas amam esses maridos, não conseguem sair da relação, não conseguem quebrar esse ciclo. Porque às vezes é um cara que, sabe, ela casou, era o primeiro namorado, ou então tem os filhos juntos e aí não sabe o que faz, quer priorizar o casamento, porque quer manter. E uma coisa também, gente, que é uma frase assim, que
a gente fica, né, com trauma de, não vou separar porque vai traumatizar os filhos. Mas viver numa família disfuncional é mais prejudicial ainda do que o divórcio. Viver numa família onde o homem e a mulher vivem em conflito o tempo todo, onde o homem é agressivo, onde o homem é narcisista, onde o homem mente, faz um monte de coisa, isso vai prejudicar ainda mais os filhos do que se separasse, cada um fosse pro seu lado e a mulher conseguisse viver bem e os filhos conseguissem viver bem, entende? Então, espero, assim, que esse episódio ele traga clareza nesse sentido de, poxa, se, né, igual eu falei, envia para uma amiga, envia para alguém, para a pessoa, às vezes, sair desse lugar de religiosidade e também olhar do tipo assim, poxa, o que eu preciso fazer realmente para sair dessa situação? O que eu preciso mudar em mim para sair dessa situação? O que eu preciso, talvez a minha autoestima está destruída, talvez eu tô dependente emocional dele, eu tô dependente financeiramente, então eu preciso ajustar a minha vida minimamente para conseguir me libertar disso. E uma coisa, gente, se você sofre, se eu tô falando com você e você sofre isso, peça ajuda, principalmente liga, denuncia, peça ajuda externa, peça ajuda, comunica a sua família, né? Comunica as pessoas que te amam, os amigos que te amam. Não carregue isso sozinha. Não fique escondendo, não fica protegendo a imagem de um casamento perfeito enquanto você sofre dentro de casa. Porque eu atendo muita gente que em casa o marido é... O que eu falo? Eu falo igual esse pastor, o Satanás. E fora ele é maravilhoso. Então, realmente, não ficar, sabe, colocando verniz. E sim, não, peraí, eu tô passando isso, isso e isso. Alguém vai intervir? Alguém vai me ajudar? Alguém vai, sabe? E busque ajuda psicológica, busque ajuda para você entender, sabe, por que talvez está aceitando tudo isso, né? Mas eu acho que as poucas coisas que eu citei talvez te ajude a entender, talvez eu ainda tô nessa situação porque eu acredito que Deus vai mudar. E uma coisa, gente, Deus muda, Deus é um Deus de milagre. Mas, de novo, a restauração de um casamento depende dos dois, sabe? Depende do outro, não depende só da mulher, depende do homem também. Então, olhar para isso, olhar para essa autoestima, sabe, essa identidade. Às vezes a mulher passa anos dentro de um relacionamento, ela nem sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, é o outro sempre que fala tudo para ela. Então, realmente, parar, analisar se eu estou num casamento onde existe um casamento ainda, ou existe algo parecido a um casamento que, na verdade, não é. Porque isso não pode mais ser chamado de casamento. Então, a partir do momento que, né, nessa questão do divórcio, da separação, ela não começa quando você dá entrada no seu divórcio ou separação, ela começa quando o cara, né, lá no começo, traiu, fez o auê, não mudou, continua agredindo, então é ali que começa. E muitas vezes, se a gente puxar um pouquinho mais, começa lá no namoro. Então, atente-se também aos sinais. Se você aqui que está me ouvindo é solteira, atente-se aos mínimos sinais de agressão, aos mínimos sinais de mentira, como que esse cara trata as outras pessoas, as pessoas que ele ama e as pessoas que ele não ama também. Sabe, atente-se a esses sinais. Claro que isso não é uma segurança de que vai dar tudo certo, mas muitas vezes a gente ignora os sinais lá atrás e depois fica se culpando de a gente não ter realmente visto esses sinais, né? Ou visto não, né? Muitas vezes a gente vê, mas a gente ignora, sabe? Mas se realmente, especificamente, você está passando por todas essas coisas, busque ajuda. Busque ajuda, ligue para números específicos da polícia, sabe? Procure um advogado, mas busque ajuda e saia o mais rápido possível. Eu espero que esse episódio tenha te edificado de alguma maneira, talvez feito você pensar de outra forma, fora ali da caixinha da religiosidade, e que você venha ter uma ótima semana. Envia, compartilha esse episódio com quem você sabe que precisa. Boa semana para você.